Elias Pereira da Silva, ou mais conhecido como Elias Maluco. Antigo chefe do Comando Vermelho que dominou as comunidades nos anos 90, e teve sua figura nas capas de jornais, após um acontecimento trágico em 2002. Neste vídeo iremos contar a história do criminoso que foi tido como número 2 na hierarquia do CV nos últimos 20 anos. Antes de começar, querem mais histórias dos chefões do Rio de Janeiro todos os dias? Escreva abaixo "Eu quero". Assim saberemos que estão gostando dos vídeos, dando ânimo para nós lançarmos mais todos os dias. Elias Maluco, como ficou conhecido no mundo do crime nos anos 90. Assim como a maioria, começou no crime muito cedo, atuando nas regiões do Jardim América e Vigário Geral na zona norte da cidade. Participava de assaltos e sequestros, crimes que eram comuns no fim dos anos 80 e 90. Era integrante do Comando Vermelho e subiu na hierarquia do tráfico em Vigário Geral, atuando como gerente braço direito do Flávio Negão, o chefão da época. Nos inícios dos anos 90, a comunidade de Vigário Geral era considerada pela polícia como quartel-general do CV na Zona Norte. Pela localização, próxima à linha vermelha, via principal da cidade, e com rios que desagam na Baía de Guanabara, vias que eram usadas para transportes de drogas e armas entre o Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. Na época, o Elias Maluco era procurado no Rio por ser um dos 10 maiores sequestradores, título que ele sempre negava. Quando ascendeu para gerente-geral de Vigário Geral, presenciou a famosa chacina de Vigário, que aconteceu em 93. Na época, o dono era o Flávio Negão, e que ordenou a execução de 4 policiais dentro de Vigário Geral. Dizem que os traficantes iriam negociar propina, mas em seguida, abriram fogo e deixaram os corpos na viatura. Houve retaliação, e cerca de 40 homens armados invadiram Vigário Geral encapuzados. Tacaram fogos e abriram fogo em bares na comunidade. 22 pessoas morreram. Nas investigações, constou que no grupo estaria polícias que eram do grupo de extermínio conhecido como Cavalo Corredores. Esse caso foi mundialmente conhecido. Como Elias Maluco era da liderança de Vigário Geral, a justiça estava atrás dele pela morte dos 4 polícias. E começou a se esconder nas comunidades do Dique Ficap no Jardim América, e também no complexo do Alemão e Bom Sucesso. O dono do Alemão era o Marcinho PV, que tinha amizade com Elias Maluco, e fortificou mais ainda. Em janeiro de 95 o BOP matou o Flávio Negão em confronto dentro de Vigário Geral. Numa operação que movimentou 50 policiais. Com a queda do Flávio Negão, o Elias Maluco se tornou o dono da comunidade, e o valor pela sua captura aumentou. Foi capturado em 95 por policiais corruptos, mas como tinha muito poder, desenrolou com os policiais e pagou uma quantia de R$80 mil na época. Esse caso ele próprio contou a um jornalista numa entrevista que concedeu naquele ano. Afirmou que gostava da vida do tráfico, do glamour que ela trazia, e sempre se comunicava com os seus soldados usando o jargão "fé em Deus". Em 96 o Marcinho PV foi capturado pela Polícia Civil no estado de Rio Grande do Sul. Na época, era procurado por chefiar o Alemão e Penha, e considerado um dos maiores líderes do CV em liberdade. Com a prisão do Marcinho, o Elias Maluco passou a gerenciar os negócios criminosos na Penha e Alemão, e assim começou o seu reinado dentro do Comando Vermelho. Dentro do Comando Vermelho houve rusgas entre membros antigos e a nova geração. Na época, tanto o Marcinho quanto o Elias Maluco faziam parte da nova geração. Maluco tinha 30 anos, e o Marcinho apenas 26 anos. Como um dos líderes do CV, o Elias Maluco se intrometeu em brigas internas pela comunidade do Pavão Pavãozinho e Cantagalo, localizadas na zona sul da cidade. E arrumou atrito na Rocinha com o braço direito do chefão da época, o Lulu. Numa reunião dentro do complexo do Alemão, o BenTV, braço direito do Lulu da Rocinha, teria desentendido com Elias Maluco. Furioso, o BenTV comunicou o Lulu no rádio que quase deu um tiro na cara do Elias Maluco pelo seu autoritarismo na facção. Esse áudio caiu no grampo telefônico da inteligência policial da época. Semanas depois, o Lulu foi convidado a entrar na facção do Amigos dos Amigos. Isso ocorreu em 2004. De frente no Alemão e Penha, e considerado um dos maiores líderes do CV nas ruas, o Elias Maluco era bastante procurado em operações no Alemão e Penha. Em grampos telefônicos, conseguirá pegar uma conversa dele com Fernandinho Beiramar. Na época, o Beiramar estava negociando o envio de armas para o Elias Maluco, e estava discutindo as formas de pagamentos.
O bonde do maluco aterrorizava o Rio de Janeiro na época, e chamava a atenção da polícia e dos jornalistas. Até que em 2002, cavou a sua própria queda, mandando executar o jornalista Tim Lopes. Na época, o jornalista fazia matérias investigativas sobre bailes funks e abuso de menores na Vila Cruzeiro, na Penha. O tráfico sabia que ele estava por ali, pois se passou por um membro de ONG. Até que em junho de 2002, o Tim Lopes entrou no baile com uma microcâmera e os traficantes descobriram. Sequestraram, torturaram no Alto do Alemão. E com aval do Elias Maluco, foi cortado e queimado. A morte do Tim Lopes teve repercussão internacional, e órgãos consideravam o Brasil como o terceiro país mais perigoso do mundo. O crime deu repercussão, e polícia dedicou 3 meses de caçada para capturar os autores do crime, e principalmente, o Elias Maluco, chefão do CV, montaram a operação que foi chamada de Operação Sufoco, e em setembro de 2002, conseguiram pegar o Elias Maluco na favela da Grota no Complexo do Alemão. Ele não resistiu à prisão. Sabendo o motivo que estavam atrás dele, no momento da prisão, pediu para não ser esculachado pelos policiais. Em dezembro de 2002 foi condenado a 13 anos de prisão, num processo que envolvia o cantor de pagode, o Belo. Em novembro de 2003, foi condenado com mais 18 anos de prisão em outro processo. Em maio de 2005, foi condenado a 29 anos pela morte do jornalista Tim Lopes. Com tantas condenações, o Elias Maluco viveu uma vida de transferências para presídios federais. Em 2007, transitou do Presídio Federal de Catanduvas no Paraná, acusado de chefiar atentados pela cidade do Rio de Janeiro, resultando na morte de 19 pessoas. Em 2010 aconteceram mais atentados, e a justiça culpou Marcinho PV e Elias Maluco como mandantes, e foram transferidos para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Em 2011, foi transferido novamente para o Presídio Federal de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Apontado como o segundo homem do Comando Vermelho, da prisão, o Elias Maluco não teve sossego. Ainda tinha influência no Complexo da Penha e na cidade de Duque de Caxias. Mas vivendo em presídios federais, a comunicação era difícil para ele. Em 2014, o Elias Maluco perdeu seu filho, conhecido como Maluquinho. Elias nunca quis que seu filho fosse criminoso, e proibia qualquer boca de fumo entregar algum cargo para ele. Sem apoio do pai no crime, o Maluquinho atuava como assaltante no Rio de Janeiro, e vivia nas comunidades do Dique no Jardim América, Penha e Fina Feliz em Anchieta. Numa dessas, foi sequestrado por falsos policiais na entrada do Dique. Pediram para familiares um valor de R$350 mil. A quantia foi paga, mas não entregaram o Maluquinho, e ele sumiu. Na época, o Elias Maluco ficou sabendo do ocorrido e seu mundo desabou. Investigações levaram a milicianos que atuavam na Penha Circular, e não gostavam dos traficantes. Até que o fim do Elias Maluco chegou em setembro de 2020 dentro da penitenciária no Paraná. Ele foi encontrado na sua cela com sinais de suicídio. Parentes discordaram, e alegavam que as cartas enviadas não davam conta de sinal de depressão ou intenção de tirar a própria vida. Meses antes da sua morte, a polícia investigou que o Elias Maluco teria sido rebaixado no Comando Vermelho, se tornando o terceiro homem da liderança na Penha. Mas não acharam indícios de rusgas entre os membros com ele. Diziam que ele pretendia deixar o tráfico, e lutava para mudar a condenação na morte do Tim Lopes, que seria a maior condenação do seu processo. O Elias Maluco alegava que não foi o mandante do crime, e mesmo sendo chefe na época, nem na comunidade ele estava no dia do crime, e acrescentava que sabia que o Tim Lopes foi apenas morto e não torturado, podendo mudar a tipificação do crime, e quem sabe, uma pena maior da justiça. Noticiado a sua morte no presídio em 2020, houve comoção e grande queima de fogos nas comunidades do Complexo da Penha, Alemão, Mangueirinha, Furquim Mendes, Ficap e Dique. E algumas comunidades do CV no Rio de Janeiro, demonstraram respeito pelo luto do Elias Maluco. E assim terminou a história do segundo maior chefão da facção CV no Rio de Janeiro. Gostaram da história contada do Elias Maluco? Querem mais histórias como essas? Escreva nos comentários o eu gostei, para sabermos que vocês gostaram e assim, continuar postando mais histórias dos chefões do Rio de Janeiro. Uai, seu app de vídeos curtos.